Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bom domingo! Esta é a oitava do Natal do Senhor. Por 8 dias nós estaremos celebrando a grande festa do Natal e o domingo dentro da oitava do Natal se celebra a solenidade da Sagrada Família. Hoje a liturgia, além de nos falar da vida da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, vai nos falar da vocação do matrimônio, daqueles que são chamados a uma vocação matrimonial, de como viver esta vocação não fácil, mas desafiadora, mas que não se vive como todo aquilo que Deus nos chama, Ele nos dá a sua graça para que possamos bem viver. Então, nós temos aqui hoje, do livro do Eclesiastes, então, um grande comentário ao quarto mandamento do Decálogo. É aquele único mandamento que ele traz consigo uma promessa. Aliás, na leitura de hoje traz uma série de promessas e vai dizer: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Então, aqui está falando de honra e de autoridade. Aquilo que se vive uma crise no mundo de hoje. Mas continua a leitura com uma série de promessas. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Ser perdoado, evitar cometer o pecado e ser escutado pelo nosso Deus. Que mais uma pessoa pode querer? Para nós que tantas vezes, isso é um momento sério eclesial que nós vivemos, que as pessoas têm cada vez mais feito uma experiência de Deus subjetiva. E que se busca então fazer coisas maravilhosas e miracolantes. Então, e se esquece de uma coisa simples, aquele de honrar, respeitar, amar os próprios pais. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. E essa pessoa que honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia em que orar, será atendido. De novo, a oração que é atendida. Mas existe uma questão muito concreta, é que uma pessoa que não consegue estabelecer relação com os pais não vai conseguir estabelecê-la com os filhos. Vai ser um reflexo da ruim relação anterior. Então, essa relação que se aprende, que é uma graça, mas também um aprendizado. E continua a leitura. Quem respeita o seu pai terá vida longa. E quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe cause desgosto. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes. Então, cuidado com os nossos pais quando são anciãos. O ser humano cada vez mais se torna um objeto de descarte. É o descarte antes de nascer, é o descarte quando adoece. Pensa nas pessoas que buscam tirar a própria vida, ou para quem a vida já não vale mais nada. Mas quando uma pessoa está doente, está nas últimas, está envelhecido, é aí que tantas vezes que é o momento mais dramático, porque para o esquema da sociedade que nós vivemos, essa pessoa não é mais útil. Ela já não é mais uma força de trabalho, já não ajuda. Sabe que sempre me recordo quando uma vez atendi uma confissão de uma anciã, 97 anos. E ela dizia assim: sabe, padre, não é fácil viver uma vida prolongada como a minha. Porque as pessoas que eram meus amigos, elas morreram. E os meus assuntos não são mais interessantes para ninguém. Eles suportam por um pouco, mas eu não conheço das coisas modernas, não acompanho televisão, não sei. Então os meus assuntos é já um assunto que os meus familiares me amam, mas me suportam quando vêm tantos, um pouquinho e se trocam e vêm. A cada vez eu tenho que estar começando para 50 pessoas diferentes, a mesma história, sem que ninguém de fato se interesse. Ou seja, o ancião, ele tem uma sabedoria de vida que nós devemos aprender. Se cada geração tiver que recomeçar a humanidade ignorando o patrimônio do passado, nós estaremos sempre na estaca zero. Então, esse patrimônio é para ser compartilhado. Não humilhes. A caridade feita ao teu pai não será esquecida. Servirá para reparar os teus pecados. Então, existe uma insistência de uma ligação entre o cuidado para com os nossos pais e o perdão dos pecados. Então busquemos esse perdão, busquemos viver em paz. Do Novo Testamento nós temos a carta de São Paulo aos Colossenses, com uma série de conselhos para a vida familiar.
revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. O viver com outra pessoa requer sempre o perdão. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. A perfeição, a santidade se manifesta no amor. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e sejam agradecidos. Viver em paz e com gratidão. Com gratidão para com o Senhor, mas também com gratidão para com todas as pessoas que convivem conosco, que nos fazem o bem, que nos ajudam a crescer, até muitas vezes nos corrigindo. É muito interessante que nós vivemos em um mundo que é tão estranho que até mesmo os nossos sacerdotes pensem no sacramento da reconciliação. Quantas vezes isso me chama a atenção? Se você busca admoestar um penitente, aquela pessoa sai do confessionário quando o sacerdote diz, vá em paz. Ou então, nesse tempo, Feliz Natal, ela não responde, porque basta alguém nos dizer não, que nós ficamos revoltados com aquela pessoa. Que mundo é esse que nós devemos estar confirmando uns aos outros até nos nossos erros? A palavra de Cristo habite em vós plenamente. Ensinai e admoestai-vos, cantai a Deus louvores e ação de graças, e que tudo seja feito em nome do Senhor Jesus. Esposas, sede solícitas com os vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Pais, não intimideis os vossos filhos. Vivamos em paz, vivamos em serenidade. Hoje, no Evangelho, nós temos um momento de crise da Sagrada Família. Uma família normal tem suas crises, suas dificuldades. Não era diferente daquela família de Nazaré. Então, se diz uma coisa interessante, os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Iam todos os anos, como de costume. Então, é um casal de vida de igreja. A família da Sagrada Família é uma família de vida de igreja. E então, quando se completava o menino 12 anos, era o momento que ele chegava à maioridade. Então, era a última vez que ele podia, porque se ia em 2 caravanas de cada lugar, uma dos homens e outra das mulheres. E era a última vez que ele poderia ir e voltar, seja com a mãe como com o pai. E depois deveria sempre estar na caravana dos homens. Então, naquela ocasião, na volta, Maria pensava que Jesus estava com José, José pensava que Jesus estava com Maria. Isso acontece, meus caros. Isso não é intencional e não é um pecado. Mas ali, então, depois de um dia de viagem, eles se apercebem, começam a procurar pelo filho. Aí, então, um dia de viagem já indo. Depois voltam e depois começam a procurar. E então, 3 dias estavam sem Jesus, estavam procurando. 3 dias é o símbolo de quê? Da morte de Jesus, 3 dias do túmulo. Eles fazem essa primeira experiência que antecipam, de algum modo, essa distância. Então, encontra Jesus sentado no meio daqueles que eram os sábios do templo, no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Então, todos estavam maravilhados. E Maria vai dizer assim, essa frase de Maria denota que ela não tinha ainda entendido quem é esse filho. Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Este pai é José. E Jesus vai dizer, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Este pai é Deus. Então, eles não compreenderam as palavras que ele dissera. O percurso de vida de fé denota alguma incompreensão. Se nós estivermos prontos para compreender tudo, é sinal que não estamos prontos. É necessário uma incompreensão para crescermos. Jesus desceu então com seus pais e era-lhes obediente. A obediência, meus caros. Ele, sendo filho de Deus, ele foi filho de Maria e José e lhes obedeceu. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas, amadurecia, ruminava sobre tudo isso. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Se cresce é porque é um ser humano, porque um Deus não precisa crescer. Então, Jesus é plenamente o homem sem deixar de ser Deus. E isso, o mistério da encarnação que nós celebramos, faz com que ele tivesse a necessidade de um crescimento, de uma maturação. Meus caros, tenham todos um bom dia da Sagrada Família e que a
Sagrada Família, Maria e José, intercedam por nós, ao seu Filho, por todas as nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.